do Estado, mas lá em Brasília a discussão é como que vão ficar os nossos impostos, né? Como é que vai ficar essa nova forma de nós todos, né, pagarmos os nossos impostos. E a Câmara dos Deputados deve votar hoje, em primeiro turno, a PEC da reforma tributária. Eduardo, o texto ganhou força depois da adesão da Fiesp, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e de partidos como Republicanos e União Brasil. Mas o clima melhorou também depois que o governo liberou mais de 2 bilhões de reais em emendas parlamentares. Isso aí... Bom demais. 2 bilhões e 6 bilhões, vota qualquer coisa. Eu acho que devíamos ter discutido mais. Mas, por outro lado, eu acho que se não discutirmos mais e chegamos a esse ponto, vamos votar, porque senão vai ficar no rei, não vota nunca. E considerando, né, esse entendimento de governadores que sabem mais do calo onde é que dói do que eu, se tivesse lá agora, sem tomar conhecimento de nada, sou o deputado, sim ou não, vão votar. E depois ajusta. Ô Rita Mundim, a Federação da Indústria de São Paulo a favor, a gente viu falas do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas também, e as emendas, né, que de alguma forma ajudam e ajudam bastante. Pois é, Júnior, aquela é a coisa de brasileiro, né? O importante era o simbolismo do votar no tempo que o governo queria votar. Como disse o Eduardo, ainda bem que vai votar. Vai votar uma coisa que vai ser remendada, porque todos os pontos críticos vão virar lei complementar. Então, o Conselho vai virar lei complementar, a cesta básica lei complementar, o que vai acontecer com os impostos no agro, lei complementar. Esse foi o acordo. E levaram 2 bi sem um recorde de liberação de verbas. Isso é uma falta de vergonha na cara daqueles que estão na ponta dos partidos, lá no alto escalão. O que libera e o que recebe. E dizem que são nossos representantes e dizem que trabalham por nós. Ainda bem que votou, porque senão ia ficar mais caro. Né, já bateu o recorde ontem, mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Acho que, pela parte do governo, existia um frenesi, tinha que votar nessa janela, nessa data. Foi esse o acordo, para mostrar serviço. Mas não tem serviço, né? Porque vai ser tudo lei complementar. Então, vai ser uma reforma que será remendada ao longo do tempo. Ô Malco, a gente olha para essa questão das emendas, é o filme repetido, né? A gente já viu isso em governos anteriores, no governo passado, inclusive, está vendo agora de novo, não é novidade. Agora, para mim, eu olho para isso tudo e olho bem mesmo assim, a novidade é a indústria entrando de sola nessa história, não? Inclusive, talvez seja aí a mudança do apoio do Tarcísio, ou não? Sem nenhuma dúvida, o governo conseguiu ontem, a partir da situação, inclusive do próprio Lira, uma união que é rara na política brasileira. Tarcísio de Freitas, aquele que está disputando a sucessão, aquele que estão falando que estão querendo prejudicar porque tem medo do seu crescimento, estava lá conversando com Haddad, conversando com os ministérios, defendendo, junto com Lula, os interesses do Brasil. Isso não é politicagem, isso é fazer política, isso é tirar o olhar ideológico. Isso, o PT, a hora que conversa com o partido de Tarcísio de Freitas, está reconhecendo a importância da oposição, muito além do dinheiro. O dinheiro também foi necessário, mas o principal resultado que levou a essa mudança, o dinheiro só caiu porque houve um acordo. E o acordo foi feito com a indústria, com o agro, com o comércio, com governadores e com a frente parlamentar de prefeitos. Logo, a reforma caminha, sim, para a aprovação e só se faz isso no primeiro ano de governo. O governo Lula sabe disso, está no caminho correto. Aqueles que querem postergar, esses sim, é que não querem o bem do país, querem que continue se discutindo algo que se discute há 30 anos, muito discutido nos últimos 4, que agora finalmente chega a um resultado. E ainda tem gente que fala que não há nada do governo Lula. E aí, então? Eu quero dizer, quando esse Tarcísio começou a trabalhar com o Bolsonaro, eu fiquei impressionado, porque toda vez que alguém me falava a respeito dele, falava que ele era um ótimo ministro. Tá? Eu fiquei muito impressionado, muito. Aí esse cidadão, fui acompanhando mais de longe, né? E vendo que esse cidadão é muito diferenciado, é muito. Ganhou o governo de São Paulo, está atuando bem lá, e agora, nesse episódio, ele falou, olha, eu tenho minhas questões. Por exemplo, tem uma questão, Júlio, porque os nordestinos, que são queridos, são brasileiros que nem nós, são estimados em nossos irmãos, eles têm líderes que são velhacos, e que
fazem coisas inacreditáveis. Eles estavam armando um esquema de um conselho, o nome é complicado, mano. Um conselho que vai redistribuir parte dos impostos, eles estavam botando com o valor de um voto por estado. Aí o Tarcísio falou assim, peraí, mas a economia está em São Paulo, ué. Vamos. Aí o relator criou uma... Olha para você ver, aí essa é a conversa boa, essa é a conversa política, como disse o Malco. O relator criou um modelo que contempla o estado, mas contempla também a região. Porque senão, meu amigo, vai acontecer o que acontece no Senado. O Senado da República é uma casa revisora. Ou seja, São Paulo vai ter mais peso do que Pernambuco, por exemplo. É o contrário, né? Nós corríamos o risco de Pernambuco juntar com o Sergipe e bater São Paulo. Aí não. Não, pois é, tô falando agora, com essa medida, vai mudar. Vai. E tem que ser assim, porque é onde está a produção. Não é que os nordestinos vivem às nossas custas. Não estou falando isso, não. Mas onde está a maior produção, tem que ter o maior retorno. Então, esse Tarcísio é muito bom. E mais do que concordar, ele anunciou que está indo agora cedo conversar com o Bolsonaro e com o presidente do PL lá para convencer os dois. Quer dizer, isso é política. Eu preciso deixar o Lucas falar, mas a Rita chamou. Diga, Rita. Só para explicar aí, o Conselho, ele é que vai distribuir os impostos arrecadados para estados e municípios. Então, seria um voto por estado. Se você fizesse essa conta, os estados que geram mais PIB teriam o mesmo peso, né, nas decisões. Então, foi feito por participação na produção da riqueza. E o Zema também atuou, o Casagrande do Espírito Santo, todos se juntaram ao Tarcísio. Minas, por exemplo, é 10% do PIB brasileiro. Então, o nosso peso na governança desse conselho vai ser proporcional às riquezas que nós produzimos, o que é muito acertado. Mas tudo vai ser feito por lei complementar. Isso. Os nordestinos não, mas Sarney, René, esses caras são velhacos. Lá na roda a gente fala veiaco. Veiaco. Ô, Lucas, para tentar resumir, e a grosso modo mesmo, assim, gente, tem muito mais coisa nessa reforma, pelo amor de Deus. Mas para resumir, para que todo mundo mais ou menos fique na mesma página, a proposta de reforma prevê a unificação de 5 tributos e a criação de 2 impostos sobre valor agregado, chamados IFAs, né, que eles estão falando. Um será da União e o outro dividido entre estados e municípios. A grosso modo é isso. É isso, e é muito bom, né, que a gente viu tantas forças políticas conseguindo avançar nesse projeto, que é muito importante, é lógico. O Malco fez uma fala muito importante essa semana, que toda decisão política você tem que decidir ali entre quem vai acabar saindo um pouco pior e o outro um pouco melhor. E foi uma decisão agregadora para o Brasil, o país precisava disso, e a reformulação do Conselho, o Eduardo estava citando aqui também, é muito boa, que evita também que os estados fiquem reféns da União, que seja criado uma metodologia, uma fórmula para o governador ir lá com o Pires na mão toda hora e acabar sendo controlado pela União. Então, bom texto aí, vamos torcer para que seja aprovado. É isso, turma. Ponto final no nosso Conversa de Redação. TV Eduardo Costa, Rita Mundim, Malco Camargos e Lucas Ragazzi. Mais informações ao longo da manhã.